A paz. Tô muito feliz. Prazer. I heard a lot from the pastor in Paulo Afonso because we met there. And every time when he explained about this church, he always compliment. So I'm curious because sometimes I'm tired because he complete a lot. Ele conheceu o pastor Fábio e Cássia lá em Paulo Afonso, e toda vez que a gente estava junto, eles sempre elogiavam essa igreja, sempre falavam bem dessa igreja, que tinha um povo, que tinha não sei o que, então ele estava muito animado para vir aqui conhecer vocês. You guys have to know your pastor how much love this church and you guys. Vocês precisam saber o quanto seu pastor ama essa igreja e ama vocês. And this church I heard is from zero, start to zero. E eu soube que essa igreja aqui, esse prédio, né, foi construído do zero. Now I can see here is so rich by faith. Eu consigo ver o quão ricos de fé vocês são. Gabi will introduce shortly now. A Gabi vai nos apresentar um pouquinho para quem ainda não nos conhece. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar de nós, talvez já do pastor Valdeilson, o pastor Fábio falou um pouquinho. Meu nome é Gabriela, eu sou filha dele, esse é meu esposo Dor. Ele é formado em teologia lá na Coreia e eu sou formada em química biomédica nos Estados Unidos. Aí vocês podem se perguntar, mas como que vocês vão se conhecer tão longe? Boa pergunta. Nós nos conhecemos online em 2020, quando ele estava se preparando para uma viagem missionária para a África do Sul e eu me preparando para uma viagem missionária para as Filipinas. E nós fomos? Não, por causa do nosso colega Covid, né? Colega não. Por causa, está repreendida. Por causa do Covid, as duas viagens missionárias foram canceladas e aí nós tivemos que procurar alguém para praticar juntos a língua que a gente queria ir fazer missões. Então, no meu caso foi Coreia e no dele era ainda África do Sul, eles falam inglês lá e ele queria melhorar o idioma. E começou assim, mas na primeira conversa já descobriu que ele era filho do pastor, eu sou filha do pastor e estava tudo conectado, meu Deus do céu! Aí minha mãe se preocupou, falou que o cara ia me sequestrar, que era todo. Mas será que os pais deles são de verdade? Vai pedir para mandar um pix aí de R$1.000, você vai me... Eu, não mãe, não, ele é de verdade, a gente liga de vídeo. Eu, não, mas ainda tudo certo, ele não me sequestrou. E hoje nós estamos aqui para contar um pouco até do nosso testemunho através dessa mensagem. Estamos muito felizes por esse convite, é um prazer. Eu também não tinha vindo aqui ainda nesse prédio, então é um prazer muito grande estar aqui vendo o rostinho de vocês e que vocês possam estar com corações abertos para receber o que Deus tem para vocês hoje. Beginning of the 2023, we prepare this sermon, and this sermon blessed a lot, so we wanted to share this Bible verse. No começo desse ano de 2023, nós recebemos essa mensagem de Deus, né? Através Deus mostrou essa mensagem no coração dele e nós queremos compartilhar com vocês. 시편 23편은 워낙 익숙하고 잘 알려진 시입니다. 2023년은 잘 시작하기 위해서 시편 23편보다 좋은 성경 말씀이 있을까요? 아마 여기 계신 분들 중에 암송하실 수 있는 분들이 있을 텐데 혹시 저희를 대표해서 암송할 수 있는 분이 있을까요? Salmo 23 é talvez até o salmo mais conhecido da Bíblia. Às vezes até quem não é cristão conhece ele de cor. E aí eu queria saber se tem algum corajoso, alguma pessoa valente que pode recitar de cor aqui pra gente. Salmo 23. Será que tem alguém aqui que lê a Bíblia? Alguém, valendo um pau, salva de pau. Bem, uau, esse é
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. 목자신이 이렇게 시작이 됩니다. 여호와는 나의 목자신이 우리 다 함께 한번 따라했으면 좋겠습니다. 여호와는 나의 목자신이 이 말씀 한마디면 다 된 겁니다. 우리의 모든 삶의 문제는 이 말씀 속에 있습니다. A primeira frase desse capítulo é que o Senhor é o meu pastor. Vocês podem repetir conosco? O Senhor é o meu pastor. E nós precisamos saber que todos os problemas da nossa vida que nós possamos enfrentar estão subordinados a essa confissão de que o Senhor é meu pastor. Então, é isso, gente. Todos os problemas dessa vida são muito menores do que essa confissão de que o Senhor é meu pastor. 이 고백이 전제되지 않고서는 어떤 것도 한 발자국도 내디딜 수 없습니다. 그래서 항상 여러분들이 아침에 눈을 떠서 새날을 맞을 때마다 이 고백이 여러분들의 고백이 되기를 진심으로 기도합니다. Se essa confissão não for uma verdade na sua vida, você não prosperará e nada vai dar certo. Então eu estou aqui com muita fé de que vocês vão acordar todos os dias a partir de hoje. E antes de levantar da cama, vocês vão declarar que o Senhor é o meu pastor. 시편에는 여호와라는 말씀이 계속 반복됩니다. 성경에는 어떤 때는 하나님이라고 그랬다가 또 어떤 때는 여호와라고 그랬다가 무슨 차이가 있을지 궁금하지 않으신가요? A palavra Senhor aparece diversas vezes na Bíblia. Às vezes ela chama Deus de Senhor e às vezes chama de Deus mesmo. Vocês sabem qual é a diferença? 제가 차이를 가르쳐 드릴 테니까 성경 구절을 봅시다. 출애굽기 6장 2절 말씀입니다. Então vamos ver a diferença lá na Bíblia. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 6, versículo 2. Acho que a gente preparou aqui para a gente ler juntos. Se puder colocar rapidinho. Êxodo 6, versículo 2. Aí, vamos lá. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 누구라? 여호와라라고 말씀하십니다. Deus aí estava falando com Moisés e ele confirmou que quem era ele? Ele era o Senhor. 여러분, 여호와라는 말은 하나님에 대한 설명입니다. 모세가 누가 보냈냐? 그러면 제가 어떻게 답할까요? 라고 묻자 하나님께서 나는 스스로 있는 자, 즉 창조주다라고 말씀하십니다. Irmãos, a palavra Senhor é uma descrição exata de Deus. Quando Moisés perguntou, quando me perguntarem quem és tu, quem me enviou, o que eu devo dizer? E Deus falou: eu sou o que sou. Ou seja, o Criador de todas as coisas. 그 설명이 여호와라는 뜻입니다. 근데 이 단어가 나올 때 성경은 일관된 공통점을 가지고 있습니다. 3절에서 8절을 다 함께 보시겠습니다. E isso que é ser Senhor. Todas as vezes que essa palavra aparece na Bíblia, ela tem uma semelhança muito consistente. E vamos observar isso aqui nos versículos de 3 a 8 de Êxodo. Êxodo 6. Vamos ler a partir do 3 agora. Vou colocar aqui para lermos juntos. Vamos lá. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã,
terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. 잘 보시면 맨 끝에 가나안 땅을 곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하셨다라고 말씀하고 계십니다. Então, se vocês prestarem atenção, no final desse versículo, a gente vê que Deus estava fazendo uma promessa aos israelitas de dar-lhes a terra de Canaã, que era a terra onde eles estavam peregrinando. 그러니까 여호와라는 표현이 등장할 때마다 일관된 공통점을 가지는데 언약, 구원, 그리고 성취 이 세 가지를 설명하십니다. Por isso, a gente consegue perceber que todas as vezes na Bíblia que a palavra Senhor aparece, ela representa três coisas: aliança, salvação e o cumprimento da sua promessa. 어린 양의 피로 구속함을 입은 자들에게 하나님께서 약속하시고 그 약속을 반드시 성취하실 것이고 완성할 것이라는 언약이 전제되어 있을 때 하나님을 어떻게 부른다고요? 여호와라고 부르는 것입니다. Todas as vezes na Bíblia que Deus faz uma promessa a alguém e que Ele dá certeza de que cumprirá e completará essa promessa, Deus é chamado de Senhor. 그러면 시편 23편으로 돌아가 동사들이 쭉 나오는데 그 동사들을 한번 살펴봅시다. 부족함이 없다, 인도하시는도다, 인도하시는도다, 나와 함께하심이라 나를 안위하시나이다, 여호와의 집에 영원히 살리로다, 내 잔이 넘치나이다. 이게 전부 미완료형으로 쓰여져 있습니다. 왜요? 약속이기 때문입니다. Uma curiosidade que talvez nem todos saibam é que na Bíblia original hebraica, esse capítulo de Salmos 23 é todo escrito no futuro. Aqui na Bíblia brasileira em português, até na coreana e na inglês, é mais no presente, né? Tem alguns no futuro e alguns no presente. Mas na Bíblia original hebraica, todos os verbos estão no futuro. Como, nada me faltará, Ele me guiará, Ele estará comigo, habitarei na casa do Senhor e meu cálice transbordará. Vocês sabem por quê? Porque é uma promessa. 그런데 23편이 어떻게 마무리되는지 한번 보셔야 합니다. 부족함이 없는 정도로 출발해서 무엇으로 끝나죠? 넘치는 잔으로 끝이 납니다. A gente consegue ver isso até no próprio capítulo 23. Ele começa, né, com a promessa de que nada me faltará e como ele termina? Com um cálice transbordante. 이것이 자기 백성들을 향한 하나님의 약속입니다. 2023년은 모든 주의 백성들 가운데 부족함이 없는 차원을 넘어서 넘치는 은혜로 결실하는 복이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. Essa é a superabundante graça de Deus para o seu povo. E é isso que eu oro para esse ano de 2023, para que nós continuemos sendo abençoados com essa graça superabundante que nós não merecemos, mas que está em nós. Amém. 자, 그렇다면 도대체 부족함이 없다는 뜻이 무엇인지 알아야 합니다. Então agora vamos entender o que realmente significa nada me faltará. 다윗의 일생을 가만히 살펴보면 다윗이 언제나 넘쳤고 언제나 풍부했고 부족함이 없었나요? 아니요, 그렇지 않습니다. Se nós olharmos na Bíblia a vida do rei Davi, será que ele estava sempre transbordando e que ele nunca teve falta, estava sempre tudo bem com ele? Isso não é verdade. 시편 34편의 제목을 한번 보십시오. Of David when he pretended to be insane before Abimelech, who drove him away and he left. Se você vê o título do capítulo 34 de Salmos, o próprio título não está nem escrito, é só o título, diz Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. 얼마나 그의 처지가 곤혹스러웠을까요? 또 얼마나 결핍 속에 있었을까요?
그가 목숨을 부지하기 위해서 이방 땅에 흘러 들어갔다가 쫓겨나게 생겼습니다. Quão vergonhosa não era a situação dele naquele momento? Será que ele não estava precisando de nada ali? Ele fugiu para uma terra desconhecida para salvar sua vida, mas foi expulso, sua identidade foi revelada e deu tudo errado ali. 그러나 이 곤혹스럽고 결핍 속에 있을 때 그가 지은 시를 한번 보십시오. Mas vamos dar uma olhada no poema que ele escreveu exatamente quando ele estava nessa situação conturbada e de necessidade. Então vamos ler o primeiro versículo de Salmos 34. Salmos 34, versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Amém. 여러분, 시인이 자기 처지를 어떻게 평가하고 있습니까? 이 공고한 자가 환난 중에 부르짖었다라고 말하고 있습니다. 이것만 봐도 다윗은 평생 수많은 우여곡절과 산전수전을 다 겪었으며 도망다녔다가 파산을 만났다가 별의별 일을 다 만났습니다. 그런데 도대체 다윗이 o늘 본문에서 부족함이 없으리로다라고 말한 데는 어떤 이유가 있을까요? Irmãos, como é que Davi avalia a sua própria situação? Ele mesmo se chama, de homem pobre que clamou. Só olhando para isso a gente já vê que a vida de Davi foi uma reviravoltas, né? Ele teve lutas, ele estava na pobreza, fugiu, faliu, passou por todos os tipos de adversidade. Mas por que então ele escreveu no Salmo 23 que nada me faltará? 사람이 살다 보면 길을 잃어버립니다. 저도 길을 잃어버릴 때가 워낙 많은데요. 특히 제가 헤시피와 사바도르에 간 적이 있는데 길이 얼마나 복잡하든지 가보신 분들은 아실 겁니다. 같은 곳을 3번이나 도는 경우도 있는데 그게 저희라고는 말하지 않겠습니다. As pessoas se perdem na vida. Eu também já me perdi. A gente foi para Recife, Salvador. Quem aqui já foi em Recife ou Salvador? Então, quem já foi sabe que as ruas lá dentro são uma loucura. Às vezes a gente passava no mesmo lugar 3 vezes tentando acertar o caminho e ainda errava a rota. Só com a gente que já aconteceu isso? 어쨌든 길을 잃어버리면 3가지 방법이 있습니다. 첫째는 시간이 걸리고 에너지 소모가 있더라도 또 실패를 하더라도 부딪혀 보는 겁니다. Mesmo assim, se você se perder, tem 3 formas de sair dessa. A primeira forma é continuar tentando, mesmo que vá gastando tempo, energia, gasolina, continuar tentando, mesmo que você falhe. 제가 조금 이렇습니다. 보기에는 굉장히 스마트해 보이고 또 냉철해 보이지만 전혀 그렇지 않습니다. 그래서 제 와이프가 종종 답답해할 때를 보입니다. 에너지 소비가 많고 시간 낭비가 많죠. 또 길을 못 찾을 수도 있습니다. Eu mesmo sou um pouco assim. Alguns olham para mim, me acham meio sério e analítico, metódico, mas não é bem assim, ao contrário do que pensam. E minha esposa até fica frustrada um pouco comigo no trânsito. Mas mesmo assim, se eu continuar tentando do meu jeito, é verdade. Pode ser que dê certo, mas pode ser que eu continue errando, perca meu tempo, minha energia e não seja capaz de encontrar o destino final. 두 번째 방법은 간단합니다. 원래의 길로 다시 돌아가서 길을 확인한 후에 다시 출발하는 것입니다. A segunda saída é a mais simples. É pegar o celular, botar de volta para o caminho inicial, para o ponto inicial, voltar e começar do zero. Dessa vez vai. 그러나 제일 확실한 방법이 있습니다. 3번째 방법은 무엇일까요? 그 집 주인을 차에 태워서 함께 가는 것입니다. 아무리 길이 중간중간에 바뀌었다고 하더라도 그 집 주인은 어떻게 가는지 잘 압니다. 가장 확실한 방법이죠. Mas existe uma saída ainda mais segura. Sabe qual é a terceira saída? É ir com alguém no carro que já conhece o destino final. Não importa se a estrada mude, se tem a pedra no caminho, ele já foi lá, ele já esteve lá.
Então ele sabe o caminho e cada detalhe do trajeto ele conhece bem. Então não tem o que se preocupar. 자, 하나님의 인도하심을 철저히 받으려면 그래서 당연한 얘기 같지만 그 당연한 얘기를 사람들이 적용을 잘 하지 않는 데에 문제가 있습니다. 이 당연한 얘기가 뭘까요? 바로 하나님의 임재입니다. Se você deseja ser guiado por Deus, parece até uma analogia bem simples, mas tem muitos cristãos que não prestam atenção nisso. E qual é essa analogia? É a presença de Deus conosco. 우리가 하나님의 임재라는 상태가 전제되어 있지 않고서는 그를 따를 수 있을까요? 아니요, 따를 수 없습니다. 그래서 성경 말씀을 읽자는 것도 기도의 자리를 게을리하지 말자는 것도 하나님의 임재의 상태를 위해서입니다. Será que é possível experimentar das orientações de Deus, ouvir a orientação dele sem a presença dele? É impossível ser guiado dessa forma. Por isso que é tão importante que nós continuamos lendo a Bíblia, gastando tempo em oração, porque essas coisas nos colocam mais perto da presença de Deus. 하나님의 선한 인도하심을 받으려면 첫 번째로 전제되어야 할 게 하나님의 임재입니다. 2023년은 할 것이 많고 바쁘시더라도 무엇보다 하나님의 임재에서 떨어지지 않는 한 해가 되게 해주시옵소서. 아멘. Então, qual é o primeiro fundamento para receber boas orientações de Deus? É ter a sua presença. Então, nesse ano de 2023, nós vamos passar por muita coisa ainda tem muito para acontecer. Mas que nesse ano você não se permita sair da presença de Deus em tudo que você fizer. Amém? 이 임재가 전제되지 않고 나머지 얘기는 성립이 되지 않습니다. 그렇다면 부족함이 없다는 말은 무슨 뜻일까요? Se essa presença não for um fundamento da sua vida, nada vai dar certo, nada será bem sucedido. Então, o que significa, enfim, que nada me faltará? Vamos ler lá em Números, capítulo 21, versículo 5. Números 21, 5. Vou esperar ali para todos lermos juntos. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. 이스라엘 백성은 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어한다라고 말하고 있습니다. 싫어한다. 이 결핍은 진짜 결핍이 a닙니다. 하나님이 주신 것으로 만족하지 못하는 백성들의 불만입니다. E nós detestamos essa comida miserável. Foi assim que os israelitas falaram. Eles disseram que odiavam aquilo, mas faltava alguma coisa para eles? Não, mas havia uma insatisfação com aquilo que Deus já havia lhes dado. Eles não estavam contentes com o que Deus já tinha provido para eles. 하나님께서는 신명기 2장 7절을 통해서 이렇게 말씀하고 계십니다. E lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, Deus diz o seguinte. Vamos ler juntos novamente. Deuteronômio 2, 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. 하나님께서는 부족함 없이 주셨습니다. 그런데 왜 이스라엘 백성들은 왜 불만을 계속 표현하는 것일까요? Deus deu e nada faltou. Mas por que eles continuavam insatisfeitos e nunca achando que era suficiente o que eles tinham? 하나님이 주신 분량 이상의 것을 원하는 욕망 때문입니다. 하나님께서는 40년 동안 그들의 광야 생활을 할 때 구름 기둥으로 불 기둥으로 그들을 인도하셨을 뿐만 아니라 만나와 메추라기를 통해서 그들을 배불리 먹이셨고 그들의 발이 부르트지 않도록 보호하셨습니다. 그런데도 그들은 하나님이 주신 것 이상의 것을 요구하는 것입니다. É por causa do desejo além daquilo que Deus nos deu.
Deus os protegeu com a coluna de nuvem, né, durante o dia, para que eles não pegassem sol, com a coluna de fogo durante a noite, para que eles não passassem frio, enquanto eles marchavam pelo deserto por 40 anos. Ele os alimentou por meio do maná e das codornas todos os dias. Ele os guiou para descansar, mostrou onde descansar os pés, para que eles não ficassem esgotados. Fez isso tudo e eles ainda exigiram mais do que Deus lhes deu. 그래서 탐심을 성경이 뭐라고 말하고 있냐면 탐심은 곧 우상 숭배니라라고 말하고 있습니다. E como é que a Bíblia define a ganância? Ganância é idolatria também. 우상 숭배는 형상을 만들어 놓고 거기에 절하는 것만이 우상 숭배가 아닙니다. Idolatria não é apenas você ter uma imagem e se curvar a ela. 우상 숭배의 무서운 속성은 오늘날 현대인들 심성 가운데 교묘하게 스며들어가 있는데 그게 뭐냐면 하나님의 주신 것 이상을 탐할 때 우상 숭배인 것인 겁니다. A terrível natureza da idolatria que está hoje nas mentes modernas é quando a gente cobiça mais do que Deus nos deu, e isso também é chamado de idolatria. 하나님의 주신 것 이상의 것을 탐한다는 것은 뒤집어 얘기하면 하나님께서 주신 것으로 만족하지 못한다는 것입니다. E cobiçar mais do que Deus te deu significa, em outras palavras, não estar satisfeito com o que Deus fez por você. 그래서 도둑질하지 말라 이 계명이 왜 10계명에 들어가 있어야 할까요? 단순히 윤리적인 차원에서 10계명이 아닙니다. 왜 도둑질합니까? 하나님께서 주신 것으로 만족하지 못하기 때문에 자기 수단으로 하나님의 주신 것 이상의 것을 찾으려고 하는 것입니다. Nada na Bíblia está ali em vão. Por que Deus colocou não furtarás nos 10 mandamentos? Por que o homem tem o desejo de furtar? Isso não está lá nos 10 mandamentos simplesmente por uma questão ética. É porque a atitude de roubar é a atitude de conseguir com suas próprias mãos aquilo que Deus não te deu e você não está satisfeito. 그러니까 도둑질은 굉장히 무서운 죄입니다. 우상 숭배라는 건 그 원뜻을 보면 하나님을 가리는 모든 것을 말하고 있습니다. 하나님을 대신하고 대체하는 모든 것을 우상 숭배라고 얘기하는 것입니다. É por isso que roubar é um pecado tão horrível. Idolatria, no seu significado original, significa que qualquer coisa que é colocada acima de Deus é idolatria. Qualquer coisa que substitua Deus na sua vida é idolatria. 그래서 부족함이 없다는 것은 여호와는 나의 목자시니 이것이 반드시 전제되어 있어야 합니다. Por isso que a confissão de que nada me faltará está totalmente ligada à confissão de que o Senhor é meu pastor. 시편 23편 2절을 봅시다. Então vamos continuar lá no Salmos 23, versículo 2. Salmos 23, versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. 푸른 풀밭, 우리가 생각하는 그런 목가적인 땅은 이스라엘 땅에 없습니다. 가보신 분들은 아실 텐데요. 풀이 몇 군데 뭉툭뭉툭 있는 게 다입니다. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir para Israel, mas lá não tem terra suficiente para esses campos gramados, verdejantes, perfeitos que a gente lê na Bíblia. Não tem espaço lá suficiente para isso. E quem já foi lá, ou quem já pesquisou, já viu foto, já viu que lá em Israel tem partes verdes assim, aqui e ali, mas não tem campos verdejantes. 그래서 목자들은 항상 복수 단위로 다니게 되어 있는데 한 목자가 양을 몰고 다니면 다른 한 목자는 다음 초목지를 찾아서 탐색하는 시간을 가져야 합니다. 그래서 어디에 튼실하고 건강한 풀이 있는지 알아내서 다음 초목지로 인도할 수 있게 되는 것입니다. Por isso que os pastores, eles sempre tinham que viajar muito atrás de espaço. E era sempre assim, enquanto um pastor estava subindo aqui, conduzindo as ovelhas, o outro pastor já corria para tentar chegar primeiro nesse campo, porque é uma luta por espaço mesmo. Eles têm que agir rápido para achar o próximo pasto antes do outro pastor chegar com as ovelhas deles. Eles tinham que descobrir mesmo onde é que tinha esse campo forte e saudável. 그걸 양들이 알까요? 모르죠. 양들이 어떻게 알겠습니까? 근데 풀을 많이 뜯기고 나면 그들이 또 물을 필요로 합니다. 성경에 쉴만한 물가는 그러면 무엇을 의미하는 것일까요?
Mas será que as ovelhas sabiam dessa situação? Elas não têm conhecimento disso, né? E também depois de pastarem muito, andarem muito atrás desses campos, elas ficam com sede e precisam beber a água. Mas o que são essas águas tranquilas que são descritas no versículo 2? A gente vai chegar lá. 양과 목자라는 유명한 책을 보면 중동 지역에서 살면서 시편을 연구하기 위해 목축업을 한 학자가 있습니다. 유명한 학자인데 그 책을 읽어보면 양들이 가지는 몇 가지 독특한 특징들이 있습니다. Tem um famoso livro chamado Ovelha e o Pastor, que é de um estudioso que foi viver no Oriente Médio justamente para trabalhar como um pastor de ovelhas e estudar mais, entender um pouco mais de como era essa situação de pastorear ovelhas lá no Oriente Médio. E ele quis estudar isso para entender melhor os Salmos. Ele é um estudioso bem famoso e se você ler esse livro, você vai perceber que as ovelhas realmente têm características bem únicas. 첫째로 시력이 아주 안 좋습니다. 그래서 머리를 거의 들지 않죠. 다니는 것을 보면 거의 땅바닥에 머리를 박고 다닙니다. 그래서 잘 다치는데 5절에 나오는 머리에 기름을 바르고라는 말은 항상 상처가 나 있기 때문에 거기에 치료제를 발라주는 겁니다. 그 정도로 눈이 나쁩니다. 어디에 무엇이 있는지 그들은 알 수가 없습니다. As ovelhas têm uma visão muito ruim. Não sei se alguém aqui já lidou com ovelhas para confirmar essa informação, mas é verdade, a visão delas não é boa. Então, quando elas estão andando, elas nunca levantam a cabeça, né? Elas ficam tentando achar por onde caminhar. E lá em Israel tem muitas pedras no caminho, então elas sempre estavam batendo a cabeça. Se você já viu assim um bando de ovelhas caminhando, você vai ver que elas sempre estão com a cabeça baixa e se machucando facilmente. Então, na verdade, no versículo 5 do Salmos 23, quando menciona o óleo sobre a cabeça, também pode ser interpretado como um remédio de cura, um óleo de cura. Significa que as ovelhas, elas sempre tinham muitas cicatrizes, então o óleo de cura era aplicado ali nelas, pelo pastor. Os seus olhos são tão ruins que elas precisam dos pastores para achar essa grama verde. 게다가 양들은 굉장히 겁이 많습니다. 그리고 다리도 짧은 데다가 몸은 뚱뚱해서 물이 빠르게 흐르면 그들은 물을 마실 수가 없습니다. 그래서 목동들이 잔잔한 물로 양들을 인도해서 물을 마시게 합니다. O segundo ponto é que as ovelhas se assustam muito facilmente. Elas são bem tímidas. As pernas delas são bem curtinhas e finas e o corpo é bem mais cheinho, né? Então elas não têm muita estrutura física para se manter de pé. Por causa disso, quando a correnteza da água vai muito rápido, elas não conseguem beber a água, elas ficam muito apavoradas. Por isso que os pastores conduzem as ovelhas para as águas tranquilas, para que elas possam beber. 그렇기 때문에 중동 지역의 양들의 목자의 역할은 굉장히 중요하고 목자가 필요합니다. É por isso que o papel de um pastor no Oriente Médio é tão importante para as ovelhas lá. Elas precisam de um pastor que as guie para onde elas precisam comer e beber. 근데 오늘 우리가 제일 이해 안 되는 구절은 4절입니다. 4절을 한번 봅시다. E um versículo mais complicado ainda de entender hoje é o versículo 4. Vamos ler rapidinho, Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 여러분, 지금 양들은 목자가 있습니까? 없습니까? 있습니다. 그런데 왜 사망의 음침한 골짜기로 그 양들을 인도하냐 말입니다. Irmãos, as ovelhas do Oriente Médio, elas tinham um pastor, não tinham? Então, por que esse pastor que conhece o caminho levaria elas justamente pelo vale da sombra da morte? 다른 길도 있을 텐데 여기에는 이유가 있습니다. 낮은 지역에서부터 풀을 뜯다 보면은 점점 산등성이를 타고 올라갈 수밖에 없는 상황이 나타납니다. 그리고 그 계곡을 따라 산등성이를 타고 올라가야지 거기에 오래되고 건강한 풀들이 있어서 그 양들이 먹을 수 있는 겁니다. Poderiam até haver outros caminhos, mas tem uma razão para isso. Se as ovelhas começaram a pastar numa área muito baixa, elas não têm outra opção a não ser subir o vale. E para chegar nos pastos mais verdejantes de lá,
eles precisavam passar por esse vale que era muito perigoso. Só passando por ele, elas encontrariam essas gramas que são altamente nutritivas para elas. Os pastores, eles já sabiam disso, por isso que com antecedência eles já levavam as ovelhas até lá. 히브리인들은 눈물의 골짜기를 다닌다라고 말합니다. 그 정도로 위험합니다. 그런데 문제는 이 풀을 먹이기 위해서는 그 양들을 그곳으로 이끌고 가야 한다는 것입니다. Inclusive em hebraico tem uma expressão que eles usam muito, que é passando pelo vale de lágrimas, que faz associação justamente a esse vale bem perigoso que precisa ser passado para chegar nos campos mais verdejantes de lá. É perigoso realmente, mas o problema é que para se alimentar desse capim, elas precisam passar por lá. 지난 12월 저희는 가비의 인터뷰를 위해서 해시피로 갔습니다. 비자 인터뷰를 위해서 4번째 방문한 것인데요. 그런데 이번에는 저희는 당연히 될 것이라고 생각했습니다. 왜냐하면 남편인 저도 비자를 받았고 또 학교에서 편지를 써준 상태였고 또 집도 차도 생활용품도 다 준비되어 있기 때문에 저희는 자신감이 있었습니다. Em dezembro, nós fomos a Recife para a entrevista do visto de Gabi. Nós já fomos para lá 4 vezes para entrevistas de visto. Mas dessa vez a gente achou que ia dar certo, porque o marido, eu, já tinha o visto. E tudo lá já estava pronto. Já tínhamos o carro, a carta da escola, a casa de ficar, as necessidades diárias, já estava tudo pronto nos esperando. 어떻게 되었을까요? 저희가 비자를 받았을까요? 아니요. 저희의 비자 승인은 거절이 되었습니다. 그런데 그때 저는 제 와이프에게 참 감사했습니다. 집으로 돌아오는 길에 불평이나 불만은 내뱉을 수도 있는데 감사와 찬양을 올려드리는 것입니다. E o que será que aconteceu? Será que finalmente o visto dela saiu? Infelizmente, o visto foi negado novamente. E no caminho de volta para casa, eu fiquei muito grato a Deus, porque naquele momento minha esposa poderia estar se lamentando, mas ela continuou agradecendo a Deus e adorando a Ele no carro. 어떻게 이것이 가능했을까요? 이제 저희는 진짜 갈 곳이 없습니다. 브라질과 한국에서 지낼 수 있는 기간은 3개월밖에 되지 않습니다. 그래서 같이 살 수 있는 방법이 없는 상태인데 어떻게 저희가 찬양을 할 수 있었을까요? E agora o que fazer? Esse era o nosso plano para começarmos juntos a vida de casado, morando, obviamente, juntos. Mas agora é uma situação muito complicada, porque o tempo que eu posso ficar no Brasil é 3 meses e o tempo que ela pode ficar na Coreia é de 3 meses. Então não tem como morarmos juntos a princípio. E nós já casamos. Então como é que a gente podia adorar a Deus, mesmo nessa situação? 감사하게도 저희에게는 승리의 경험이 있었습니다. 여호와는 나의 목자시니 이 고백이 저희 삶으로 경험을 했기 때문입니다. 부족함이 없이 채워주시는 그 은혜를 저희가 경험했기 때문입니다. É porque graças a Deus nós já temos experiência de vitória. É porque essa confissão de que o Senhor é meu pastor já foi vivenciada por nós. Essa superabundante graça dele já foi vivenciada por nós. Então não tem outra opção a não ser continuarmos gratos e adorando a Ele. 가비는 졸업을 하기 위해서 밀려있던 등록금을 내야 했습니다. 그런데 코로나 팬데믹으로 인해서 브라질의 화폐가 떨어지면서 그 금액은 엄청났습니다. 지금도 생생하게 기억이 납니다. 졸업 일주일을 남겨두고 그 졸업자 명단에는 가비의 이름이 없었습니다. Gabi precisava pagar as mensalidades da faculdade dela para poder se formar. E por causa da pandemia, o valor do real caiu muito. Então, era uma quantia muito grande e a família não tinha condição de pagar. E eu me lembro como se fosse hoje, que 1 semana antes da formatura, o nome dela tinha sido removido da lista de formandos. 얼마나 불안했을까요? 온 가족이 기도를 했습니다. 그런데 우리 하나님께서는 부족함 없이 채워주시는 분이십니다. 졸업 동문회에서 인터뷰를 하고 싶다고 연락이 왔고 그 인터뷰에서 그 동문회는 등록금 전부를 지불하겠다고 하였습니다. Como será que estava o coração dela?
A família estava toda junta em oração e a gente cria que o nosso Deus é aquele que dá sem falta. Então, naquela mesma semana, ela recebeu uma ligação da Associação de Ex-Alunos da faculdade querendo marcar uma entrevista. E aí, nessa entrevista, eles falaram que os ex-alunos iam se juntar para pagar todas as mensalidades restantes para eu me formar. 저도 비슷한 경험을 했는데요. 저희 학교는 3등까지 전액 장학금을 주게 되어 있습니다. 저는 공부를 정말 열심히 했습니다. 왜냐하면 저희 집안 형편으로는 이 등록금을 감당할 수 없었기 때문입니다. 그러다 3학년 때 교회에서 주일학교 봉사를 hago 또 다른 일들로 공부를 소홀하게 하다가 9등을 하게 되었습니다. Eu tive uma experiência parecida. Na minha universidade, eles dão bolsas integrais até o 3º colocado da turma. E eu estudava muito, porque naquele tempo, até hoje, né, não tínhamos dinheiro em casa para pagar aquele valor tão alto. Então, eu estudava muito, dava o meu melhor e sempre conseguia essa bolsa. Até que no 3º ano do curso, eu acabei ficando encarregado da organização da escola dominical na igreja e fiquei muito encarregado, com muitas responsabilidades e acabei negligenciando meus estudos e acabei em 9º lugar naquele ano. 지금도 그때만 생각하면 아찔합니다. 그 등록금을 내기 위해서는 48시간을 일해야지 등록금을 낼 수 있었습니다. 그런데 큰 교회들이 다 같이 모금을 한 것입니다. 딱 제가 9등을 한 그때 말이죠. 그래서 10등까지 전액 장학금을 받을 수 있게 되었습니다. Até hoje, quando eu penso naquela época, me dá dor de cabeça, porque eu tinha que trabalhar 40 horas semanais para conseguir pagar a faculdade, fora o tempo das aulas e o tempo para estudar. Então, o que ninguém sabia era que naquele ano as maiores igrejas da minha cidade se uniram para aumentar a bolsa da faculdade. E por causa dessas doações, a bolsa integral da faculdade naquele ano foi até o 10º lugar. E eu que fiquei em 9º, consegui também. 저와 제 와이프에게는 승리의 경험이 있었습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 아멘. 그 과정에서 저희 부부에게 주어진 큰 유익이 있었습니다. 어떤 유익인지 함께 살펴봅시다. Minha esposa e eu já temos experiência de vitória. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. E nesse processo tão complicado, nós tivemos benefícios, sabia? Então vamos ver quais foram os benefícios. 양의 입장에서 생각을 해봅시다. 무서워 죽겠는데 왜 이 길로 몰고 가는 거야? 길을 잘 아는 사람일 텐데 왜 이 길로 우리를 데리고 가는 거지? Pense no ponto de vista da ovelha. Elas estão com tanto medo e deviam pensar: por que o pastor está me levando por esse caminho tão assustado? Quando eu já estou com medo. Por que ele conhece tão bem o caminho e ainda assim me leva por lá? 눈이 나쁘고 두려움이 많은 양들이 얼마나 불안하겠습니까? 꼭 우리가 인생길을 살아갈 때 힘든 일을 겪듯이 얼마나 불안했을까요? Imagine quão difícil não deveria ser para essas ovelhas com a visão tão ruim e tão cheias de medo. Talvez seja até parecido com situações que a gente vive em nossas vidas, né? Quando estamos assustados, com medo do que vai acontecer. 그런데 이제는 뒤로 돌아갈 수가 없습니다. 그냥 목자를 따라가는 길밖에 없습니다. 그러다가 이 사망의 음침한 골짜기를 지나는 동안에 그에게 주어지는 큰 유익이 있습니다. Mas quando nós estamos ali na beira da morte, não tem outra opção, senão seguir o pastor. E quando a gente passa por esse vale da sombra da morte, tem 2 benefícios que a gente consegue sem nem perceber. 첫째, 자기가 모르는 사이에 목자와 긴밀한 사이가 되어버립니다. 목자 뒤에 바짝 붙어서 따라가다 보면 그 어느 때보다 목자와 긴밀한 관계를 가지게 됩니다. Primeiro, nesse processo, vai se criando um relacionamento mais próximo de confiança com o pastor. Esse relacionamento próximo com o pastor, a cada passo, a cada subida, ele é fortalecido no caminho. 두 번째, 그 아래에서 먹은 그 풀들을 소화가
되는 그 옮기는 과정에서 소화력이 왕성하게 되고 소화를 시키게 됩니다. 그만큼 튼튼하게 되는데 그때만큼 영혼이 단단해지는 시기가 없습니다. Segundo é que enquanto as ovelhas passam por tantos altos e baixos e vão subindo, elas vão se fortalecendo também. E não há tempo e oportunidade melhor para fortalecer a nossa fé do que esse tempo. 브라질 분이 작곡한 홈펜드 에임페라는 곡은 한국에서도 유명하고 제가 정말로 좋아하는 찬양인데요. A música... Eita, glória a Deus. A música Rompendo em Fé é uma música composta por um brasileiro, mas que é realmente muito famosa na Coreia. Vocês sabiam disso? Foi chegar lá essa música. Ela é bem famosa e eu gosto muito desse louvor. 험한 산과 골짜기 지나는 동안 주께 더 가까이 나를 이끄시네. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. 이 모든 과정이 주님께 더 가까이 가는 과정입니다. 믿으십니까? Todo esse processo nos leva para mais perto do Senhor. Você crê nisso? 마지막으로 6절을 보시면 이렇게 끝이 납니다. 내가 여호와 집에 영원히 살리로다. Finalmente, nós já estamos chegando no final, a equipe de louvor já pode vir. Se você olhar para o versículo 6 do capítulo 23, ele termina assim: habitarei na casa do Senhor por longos dias. 어쨌든 골짜기를 통과했다는 얘기입니다. 여러분, 이것은 인도받는 인생의 양들이 어디로 가겠다 주장해서 일어난 결과가 아닙니다. Isso significa que mesmo as ovelhas passando pelo vale da sombra da morte, elas podiam confiar na orientação do pastor. 그래서 성경은 수동태로 인도하시리로다, 인도하시리로다, 아니하시리로다. 그러면 여정의 주권이 양에게 있었다는 것입니까? 아니면 목자에게 있었다는 것입니까? E a Bíblia diz assim no hebraico, né, que ele me guiará, ele me consolará. A presença do pastor estava com elas em todo o tempo, as guiando para a vitória. 여호와의 인도하심, 여호와는 나의 목자시니 이 고백을 이어서 여호와의 집에 영원히 살리라는 놀랍고도 위대한 하고 동거가 1년 내내 여러분의 일터와 가정에 주의 이름으로 따르기를 주의 이름으로 축원하고 축복합니다. E depois de confessarmos que o Senhor é o nosso pastor, a minha oração para essa igreja é que vocês continuem desfrutando da incrível presença de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, em cada situação da sua vida. Vocês podem se colocar de pé?